Olá, meu amigo, minha amiga, todo mundo preocupado com o vírus? E hoje o nosso programa vai falar de um vírus tão perigoso quanto o vírus que está matando as pessoas, que é um vírus antecedente. É o vírus da ignorância. O vírus da ignorância ele pode provocar muitas mortes, ele pode jogar países no abismo, ele pode criar muito sofrimento. E então a gente tem que procurar combatê-lo junto com o vírus biológico. Se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque o que a gente diz aqui você não vai ver em outros meios de comunicação, isso eu te garanto. Então você vai fazer parte aqui de uma grande sala de bate-papo, é o nosso gabinete da crise, né? Onde a gente vai estar conversando todos os dias aqui, em função das coisas que forem acontecendo aqui no nosso país e no mundo também. Nunca a gente precisou tanto que nós nos mantenhamos calmos, com sobriedade, com reflexão crítica para a gente poder ajudar o vírus da ignorância a ser dissipado. Bom, vamos falar aqui de três assuntos aqui, rapidamente. Eu acho que vai dar para a gente avançar em muitos temas. Esse aqui é um dos youtubers de direita, é o senhor José Márcio, do artigo 142, né, que é o artigo da Constituição que prevê intervenção militar. Então não precisa nem falar muito do perfil do senhor aqui. Mas é uma dessas pessoas que disseminam o vírus da ignorância. O rodapé desse vídeo dele diz: o fake vírus é cria da imprensa. Fake vírus, né? Antes ele colocou aqui a fala do infectologista dizendo que o vírus não mata ninguém e por aí vai. Vamos pegar um pedacinho aqui. Tem nada a ver com doença, com vírus. Todo ano é aquela gripinha sazonal que todo país tem e pronto. Não tem nada a ver com nada. Isso aí é especulação financeira. Só que eles têm a imprensa do mundo do lado deles e... Bom, então essa aí é uma peça aí. Ele tem milhares e milhares de seguidores e esse tipo de vírus da ignorância faz com que as pessoas não se protejam, né, e acabam se colocando em grupos de risco. Agora, tem pessoas que deveriam ter mais responsabilidade. Isso aqui todo mundo conhece, é o bispo Malafaia, que pensa que conhece direito, mas ele não passa nem perto. Vamos ver aqui o que ele está provocando, o que ele pode provocar e onde é que ele pode parar se ele continuar com esse tipo de ignorância, difusão do vírus da ignorância. Vamos ver. Quero ler o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Brasileira, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu gostaria de avisar o governador de Santa Catarina, de Pernambuco, onde eu tenho igrejas, e qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade, os senhores têm que proteger o local de culto. Bom, vou comentar aqui o raciocínio absolutamente equivocado do senhor Malafaia. Em primeiro lugar, ele invocou aqui o artigo 5º da Constituição, inciso 6º, que de fato tem inviolabilidade dos locais de culto. Mas não existe direito constitucional nenhum que seja absoluto. Todos os direitos constitucionais eles devem ser compreendidos diante de determinadas circunstâncias e serem pesados diante de outros valores também. Então, existe muita relatividade. Então, ele invoca como um valor fundamental da Constituição o direito ao culto. Só que a cabeça, o caput, a parte principal do artigo 5º diz para todos nós: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, ô pastor, entre o direito das pessoas terem a vida preservada no nosso país e o direito do senhor reunir pessoas no seu templo para professar a sua fé e contaminar a multidão do povo brasileiro ou disseminar um vírus para o povo brasileiro, a preservação do direito à vida está em primeiro lugar. Então, se o senhor insistir em fazer reuniões com várias leis, como o senhor já citou, o senhor desafiou o governador de Santa Catarina e o governador de Pernambuco, pois bem, saiba, se eles já baixaram uma norma e o senhor descumprir essa norma,
eles não vão precisar fechar o seu templo. De fato, para fechar um templo, isso aí é uma questão mais complicada mesmo, mas não é disso que se trata. O que nós estamos tratando aqui é de medidas sanitárias para evitar a contaminação do povo brasileiro. O povo brasileiro todo. E o artigo 268, que eu nunca pensei, né, quando eu estudei direito, que eu fosse ver um caso desse na minha frente. Mas o artigo 268 do Código Penal diz que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de 1 mês a 1 ano. Então, ô pastor, ninguém vai precisar fechar o seu templo, não. Se o senhor estiver reunindo pessoas nessas circunstâncias, em qualquer lugar, o senhor vai ser preso. Simples assim. Basta que alguém notifique o Ministério Público ou a autoridade policial. Não precisa entrar na justiça com liminar nenhuma, não. O senhor está informando as pessoas de uma forma errada, o senhor está informando a sociedade de uma forma equivocada e o senhor está querendo fazer um proselitismo religioso numa hora que a gente tem que estar preocupado com a saúde do povo brasileiro. O senhor, ao invés de ficar falando da Bíblia, que a Bíblia ela funciona para o espírito, mas ela não funciona para matar vírus, pelo menos até agora a gente não viu nenhum caso que os vírus se dissipassem ou fossem neutralizados com oração, então o senhor deveria estar dando exemplo para as pessoas para não praticarem atos que podem levar a coletividade a prejuízos muito grandes. Então eu deveria consultar um criminalista antes de estar falando besteiras para a sociedade. Agora, a outra besteira, a ignomínia também que coloca a gente também numa angústia muito grande, é essa criatura aqui que é formado em Direito e virou deputado federal. E começou a publicar uma série de informações que atacam a China, atacam o governo chinês, ataca o Partido Comunista Chinês, enfim, vai na mesma linha de Trump, que está causando muito problema nos Estados Unidos. A embaixada da China, ela não se contentou com a explicação de Eduardo Bolsonaro que ele não queria ofender o povo chinês e nem a China. E exigiu de Eduardo Bolsonaro que faça um pedido de desculpas formal, né? Um pedido de desculpa bem formalizado, bem claro, bem transparente. Rodrigo Maia teve que entrar no circuito para pedir desculpas em nome do parlamento brasileiro em relação a esse desatino dessa pessoa que a gente não sabe se ele tem dentro da caixa craniana, um estômago lotado ou se tem um cérebro. Porque só uma pessoa que tem esse tipo de problema, ou esse tipo de problema geográfico interno, né, dos seus órgãos, né, é que pode cometer esse tipo de desatino. Provavelmente ele faltou às aulas de direito constitucional e também não leu o regimento interno lá da Câmara Federal, porque ele pensa que ele tem uma imunidade absoluta por suas palavras, votos e posicionamentos no exercício da função. E, portanto, ele não poderia ser cassado ou perder o mandato. Só que não é bem assim, não. Uma das formas de se cassar um deputado é pela quebra do decoro parlamentar. E Rodrigo Maia vai ter que fazer isso, até para não colocar o Brasil numa situação de conflito maior com a China. O deputado não pode falar qualquer coisa e isso ser irrelevante. Muitas coisas que não são crimes, se forem cometidos por um deputado, isso acarreta ao deputado a perda do mandato pela quebra do decoro parlamentar, o decoro no exercício das suas atividades. Então, não é que o deputado está falando alguma coisa, ele está fazendo mais, ele está criando um atrito concreto no campo diplomático, no campo econômico, no campo da saúde. Isso é muito mais grave do que qualquer outro ato. Imagine você se o deputado pudesse fazer qualquer coisa e não fosse sujeito a uma cassação. Vou dar um exemplo aqui bem pesado, gente, só para vocês verem como é que são distintas algumas situações. Imagine que o deputado fosse para um motel com a sua irmã, com a irmã dele, deputado, não sei nem se tem irmã, maior de idade, evidentemente, ou com a sua mãe para um motel, ou com a sua avó para um motel. Bom, só de eu estar falando para vocês já conseguem vislumbrar o quão bizarra seria essa situação. Mas só que isso não é crime.
Isso é uma situação muito mais de aspecto moral do que aspecto jurídico. Aspecto jurídico não tem problema nenhum. Duas pessoas maiores de idade que querem transar, vão para um motel, problema delas sob o ponto de vista da lei. Mas isso tornado público, isso falado ou revelado pelo deputado, é óbvio que isso transmitiria uma imagem totalmente ruim desse deputado. É o que nós chamamos de quebra do decoro, a quebra da sua dignidade, a quebra comportamental. Então é chegada a hora, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de banir essa criatura do parlamento brasileiro, porque eles são a prova viva que Darwin estava errado, né? Darwin criou a ideia da evolução da espécie, né? Todas as gerações que sucedem às outras, elas evoluem. No caso da família Bolsonaro, a gente tem a prova viva que Darwin errou, porque a cada geração eles evoluem, eles conseguem ser piores uns do que os outros. Dá pra gente até temer o que serão os netos e os bisnetos dessa gente, né? Gente, eu deixo essas provocações para vocês refletirem, podem checar as informações, vocês conhecem algum advogado, levem a situação para o debate, para vocês verem que, além de combater o vírus do nosso cotidiano, a gente tem que estar permanentemente combatendo o vírus da ignorância. E, senhor Malafaia, qualquer pastor, padre, chefe de organização religiosa, chefe de torcida, pai de santo, quem estiver reunindo pessoas nesse momento está cometendo crime. Ninguém precisa procurar a justiça para denunciar esse tipo de coisa. Denuncia lá, liga para a polícia, liga para o Ministério Público, simples assim, e conduz o meliante aos costumes. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, talvez hoje a gente tenha outro vídeo. Tchau!